Salve, salve pessoal, então hoje gravando mais um podcast e hoje nós vamos abordar um assunto, propósito, você tem ou acha que tem? E compondo essa mesa então eu, Vinícius Santos, Luciane Almeida, Alexandre Luz. E hoje temos um convidado, nosso grande amigo Josemar Silva. Mas antes de entrarmos no assunto, solta a vinheta. Bora lá então, pessoal. Hoje falando sobre propósito. Você tem ou acha que tem? Então, abrindo nosso bate-papo hoje, falando um pouquinho realmente o que é propósito, né? E quando a gente abre esse assunto, abre um vasto leque na nossa frente. Eu começo, né, falando um pouquinho propósito dividido em propósito de vida, propósito de trabalho. Luciane, o que tu, quando tu lê essa palavra, né, propósito? Nossa, as pessoas estão, né, em busca de um propósito. Muitas vezes as pessoas se deparam muito e me perguntam, se deparam com esta pergunta para si mesmo, né? Qual será o meu propósito? Porque nós temos aqui vários caminhos que nos levam para o nosso propósito de vida, missão, propósito de missão, missão espiritual, profissional, família. Eu creio que nós estamos sempre buscando nos melhorar e querer chegar em algum lugar, um determinado lugar que nos dê a certeza de que nós estamos no caminho certo, porque nós estamos alcançando, realizando algo que nos pertence, né? Que é aquilo que vem do nosso âmago. Eu vejo comigo, sentir o propósito é bem interessante isso, porque a gente sente muitas vezes o propósito, mas a gente não segue ele, porque nós temos crenças que nos levam para outros caminhos, nós temos medos, né? Tem muitos gatilhos que nos desviam daquilo que está dentro de nós. Verdade. E até que a gente descubra realmente qual é o nosso propósito, mesmo, né? Nós já caminhamos por uma longa caminhada. E isso me traz muito a reflexão que muitas pessoas chegam até mim para discutir sobre esse assunto mesmo. E é o início de tudo, de um processo, indiferente de qual seja, é você ter a clareza do propósito. E são muitas pessoas que dizem, Vinícius, como que eu vivi minha vida toda sem ter um propósito? E aí é onde eu digo, não tenha este receio, porque tem muitas pessoas que passam a vida toda e não encontram seu propósito de vida. Até porque não entendem o que é um propósito, não? Que o propósito, o que quer dizer o propósito? É estar à frente. Então, o que é estar à frente? Muitas vezes ele está à frente daquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, o que é o propósito do Café com Ila? É mostrar para as pessoas o trabalho que é feito dentro do Instituto, com a técnica do Reiki, que é o equilíbrio do corpo, a técnica da PNL, que é o equilíbrio do mental, e a técnica da apometria, que é o equilíbrio da alma. Então, para que nós possamos alcançar um público maior, que ele possa se identificar. Então, para que o nosso público ele possa também, muitas vezes pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo, encontrar o seu propósito, entender, porque muitas vezes essa palavra ela passa despercebida, né? E o nosso propósito também, quando é trazer um convidado, é saber que ele é escolhido a dedo porque ele tem um valor muito grande, né? Então, o nosso propósito hoje, trazendo o Jô, né, seja bem-vindo, que ele tem muito a agregar em conhecimento, né? Obrigado. E esse propósito, quando tu fala, né, Alexandre, é interessante. Tu falaste assim, no propósito do Ila, né, no propósito do Café com Ila conectado. Então, o Café com Ila, ele tem um propósito que está conectado a um propósito maior, né, que é o propósito da existência do Ila, do propósito da existência. E aí eu já abro a pergunta direcionando para o Jô. Jô, como que tu faz realmente, como que tu lida com a questão propósito na vida do Jô? Então, é interessante esse tema, porque ele é bastante, para muitos, ele passa despercebido. No meu entendimento, na vida real, na vida prática, ocorre que as pessoas
cada pessoa pode até ter o seu propósito, mas ele não tem isso identificado como um propósito. E acaba, como a gente já viu falar, né? Estou falando em termos da vida laboral agora, no primeiro momento, considerando que quando enquanto jovem ainda, que tu começa a te preparar para a vida, tu acaba criando para os teus propósitos de vida lá no início, e tu caminha nesse sentido. O propósito, como tu bem falou, acho que foi tu mesmo que falou, ele existe propósito diferente para cada área que tu pretende. Então, propósito social, propósito familiar, propósito de trabalho, propósito de vida. Então, isso tudo tem que ser, e determinadas pessoas fazem instintivamente essa escolha. E outras precisam estudar e se preparar, que é aí que eu acho interessante o propósito do ILA, né? Uhum. Que faz com que as pessoas passem a refletir sobre isso. Porque eu digo sempre, né? Quando tu sabe onde é que tu quer chegar, quando tu tem um propósito, tu encurta essa distância. Com certeza. E essa distância, ela acaba sendo, à medida que tu vai transitando até a conquista do teu propósito, a cada conquista é um fator motivador para tu ir para o seguinte. O que leva, às vezes, no meu modo de entender, não estou afirmando aqui, que quando se trata então de empresas, criação de empresas, como eu tive minha empresa por 10 anos, então tive essa experiência e para mim foi um aprendizado incrível, que existindo o propósito, tu caminhando sobre ele, indo em direção a ele, a cada momento que tu te aproxima e avança, são micropropósitos que tu vai alcançando. Verdade. Então, na verdade, é como fosse uma linha. Se tu não tem um propósito definido, digamos, para aquela área definida, acaba que se tu tem um propósito a 1 quilômetro na tua frente, vamos falar em termos de distância para facilitar, é como se a pessoa andasse charqueadas todas, né, que é a cidade onde a gente está agora, e desnecessariamente por ruas que não te levam a nada. Que não levaria a lugar nenhum, na verdade. Exatamente. E aí ele percorre lá o que poderia ser 1 quilômetro, e efetivamente, ele anda 10, 20, 30 quilômetros. E ocorre que ao final desse período, a pessoa se desgasta, ela cansa e muda o propósito dela. Exatamente. E essa questão de ficar mudando o propósito é que faz com que as pessoas se frustrem, no meu entendimento. Não, e essa parte que tu traz, eu abro ela em 2 momentos, Jô, e aí conectando com o que a Luciane falou. Uma, de quando você está andando, saber aonde quer chegar. Isso. E comemorar cada passo. Porque se eu tenho que andar 1 quilômetro, eu tenho que entender que eu tenho que andar primeiro 1 metro. 1 metro, exatamente. Depois 10, depois 100. E assim, a cada que eu consigo andar em direção realmente ao meu propósito, eu tenho que comemorar. Uhum. E muitas vezes é isso que as pessoas acabam não fazendo. Eu só vou comemorar e eu estou sempre em busca daquele resultado. Uhum. Mas eu só comemoro quando eu chego lá. Exato. E aí tu não aproveita o trajeto. Não aprecia. Não aprecia. E o outro ponto que até você colocasse é os julgamentos. Porque eu estou indo. Aí eu mudei a rota aqui, aí a Luciane veio e disse, Vinícius, eu acho que tu não está fazendo muito legal e eu não estou conectado com o propósito, eu concordo com ela e mudo a direção. E aí daqui a pouco a Alexandre, mas para cá tá errado também. E eu mudo de novo. Ou seja, o meu propósito passa a ter base no julgamento das pessoas. E aí nós perdemos a essência, né? Total. Quando eu perco a minha essência, aí vamos lá no propósito, por o autoconhecimento, né? Porque para eu saber para onde eu quero ir, primeiro eu tenho que me autoconhecer. Porque senão eu vou focar lá na frente. E quando eu focar lá na frente, eu nunca vou comemorar o passo a passo. E eu vou estar sempre frustrado. Porque eu quero atingir o objetivo lá na frente. Mas não existe uma caminhada sem o primeiro passo, né? Com certeza. Não existe. E aí tem, né, a gente já se sabe que o maior índice de mortandade das empresas, né, fica em torno de 2 anos. Por quê? Porque é justamente, como tu falou, o início, né, da definição do seu trajeto é que tem que ser entendido que
a cada instante ele vai definindo os seus micropropósitos, como eu falei antes. E à medida que ele vai alcançando esses micropropósitos, ele vai se motivando por próximo. O que ocorre é que quando a pessoa só estabelece o propósito final, eu estou falando ainda em termos de empresa organizacional. Agora, né? Isso, organizacional, acaba que ele não desiste no meio do caminho, porque é desgastante. Quando tu trabalha em busca de um propósito ou para alcançar um determinado propósito e ele é maçante demais para ti. Tu não curte eles, como a gente falou. Exatamente, o momento, né? E durante o período que eu tive minha empresa, é muito bacana isso aí, porque recordo direitinho qual era o meu propósito na época, né? Tinha nítido ele. Tinha. E ainda, além disso, eu colocava isso num plano, né, de trabalho e era tão bacana que um dos propósitos mais bacanas que eu tinha na minha empresa, e isso eu digo com muito orgulho, né, que passou pela minha empresa devidamente registrado mais de 1.000 funcionários, né? E o índice de ações judiciais, que para empresas do tipo que era minha, que era prestadora de serviço, o índice de ações trabalhistas contra a empresa gira, né? Eu não sei como está hoje, porque eu já estou fora há 8 anos, mas na época ficava em torno de 20%. É um índice altíssimo, né? Altíssimo, justamente por causa do tipo de mercado que a gente atua e digamos assim, a rotatividade de pessoas muito grande. É muito alto. Muito alto. E quando você fala, né, João, em relação é o propósito organizacional, eu consigo trazer para a analogia do propósito humano que ele é muito conectado, porque não adianta, empresas são feitas de pessoas. Sim. Né? Isso é fundamental. É fundamental. Então, isso que você traz de ter, muitas vezes, o propósito macro, nós, como pessoa física, é a mesma coisa. Né? É a mesma situação de eu tenho que ter o propósito macro. É que nem eu perguntar, Luciane, qual é o teu propósito aqui dentro do ILA? Né? Você vai me dizer, não, meu propósito no ILA é esse aqui que está conectado com a espiritualidade, por exemplo, né? Trazendo para esse contexto, né? Sim. Então, indiferente se nós estejamos falando empresa ou pessoas, vai conectar. Mas aí, como eu estava te falando, né, eu não cheguei a concluir na fala anterior minha, que esses 20% é a média de mercado. Mas por conta do meu propósito que tinha direcionado para a questão humana, ele dava um embasamento muito importante para a diretriz do meu trabalho relativamente às pessoas. Ótimo. Então, o nível de ações trabalhistas que eu tinha para as pessoas que trabalharam que eu tive com as pessoas que trabalharam comigo foi baixíssimo, não chegou a 2%. Traduzindo isso em número, né, nós temos 0,2%, na verdade foi casos assim menor do que 10. Menor que 10. Menor que 10. Excelente. Isso é muito interessante. Por quê? Porque existia um propósito. Para aquele... E as pessoas estavam conectadas com o teu propósito. Estavam. Isso é interessante. Exato, porque tu tem que demonstrar, as pessoas têm que estar sabendo qual é o propósito teu enquanto empresa, e também as pessoas, quando estão trabalhando contigo, são empresas também. Com certeza. Porque aí tu tem que começar a levar para eles também qual é o propósito da empresa também, relativamente. Aí o que é relacionado a eles seria o que, como eu fazia nas obras, né, quando trabalhava, seria estabelecer para eles que a gente tinha um propósito em obra, eu não ter o nível salarial, o médio de salário do meu pessoal inferior à média do salário da obra. Ótimo. Então isso eu pesquisava antes e eu fazia adequação e, claro, isso refletia de alguma maneira em resultados. Sim. Quais sejam a contentação, digamos assim, das pessoas com a política da empresa. E aí nós refletimos lá na vida pessoal, né? Porque se o profissional não anda bem, o familiar não anda bem, né? E aí nós vamos perder no propósito que é o da família, que é da vida pessoal, muitas vezes o desejo de estudar, de conhecer mais, né? E muitas vezes, quando nós perdemos nosso propósito, até podemos cair dentro de uma depressão, que hoje é um assunto que é muito forte na sociedade, né? Que é a depressão. Sim, você fica perdido, né? Fica perdido. E acredito também que até a falta de saber qual é o seu propósito já te leva para um vazio.
esse vazio, né, que consome as pessoas hoje, e que eu posso até falar com propriedade muitas vezes, porque os consulentes, né, os clientes que vêm para o atendimento de apometria, enfim, há um vazio muito grande, porque não se sabe qual é o propósito da sua existência. Porque além de qualquer coisa, que eu percebo assim muito, que nós temos que saber qual é o propósito da minha existência. O que eu estou fazendo aqui, no contexto geral da minha vida, como mãe, como profissional, como empresária, como filha, como um todo. Porque quando eu sei de todos esses meus personagens, eles precisam estar em harmonia no seu propósito, o propósito de vida surge, né, como algo que eu consiga perceber todos os dias e me sinta realizada e não frustrada. Porque quando eu não consigo profissionalmente ser a profissional ainda, eu tenho um propósito de ser uma professora, mas ainda não estudei para isso. Mas eu sou uma boa mãe, uma boa filha, e uma boa filha estudiosa, então isso vai me levar para um propósito. E o que eu vejo hoje é que as pessoas realmente, como tu falou, se desviam dessa sua essência de alcançar o seu próprio objetivo de vida, né? Eu falo do âmago, eu falo da alma, eu falo do mais íntimo do ser humano, que é saber o motivo da sua existência, né? E todos nós estamos buscando aqui, procurando aqui uma harmonia nesse conjunto todo. Nesses vários papéis que nós... são esses papéis importantes que cada um tem o seu propósito, né? E esse, pegando bem esse gancho dos vários papéis que nós temos, é um ponto que normalmente quando eu não quero, vamos dizer assim, eu não tenho propósito. E aí eu não sei para que lado eu vou correr. Isso acontece muito conosco aqui. Pessoas que chegam para que eu atenda, você fala exatamente isso, eu não tenho propósito. Então tá, primeiro, antes de pegar e definir um propósito macro, quais são os teus papéis? Exatamente. Porque qual o propósito de cada papel que você tem? Óbvio que eles têm que estar conectados, é que nem o Jô fala, é o propósito macro lá. Perfeito. Então tá, o meu papel pai, qual é o propósito? Exatamente. O meu papel filho, qual é o propósito? O meu papel empresário, qual é o propósito? Ok, esses têm que estar conectados lá na frente. Porque aí vem aquela pergunta para eu saber qual é o meu propósito, por que eu estou fazendo isso? Por que eu sou pai? Por que eu tenho, qual o meu papel dentro da família, né? O porquê. E aí, porque muitas vezes o propósito ele está à frente, como já disse o significado do propósito, do que eu estou fazendo, né? Porque muitas vezes eu estou fazendo uma atividade, eu estou vivendo de uma... é quase um mantra que nós falamos em todo o nosso Café com Ila, é vivendo no automático, né? Por que eu estou vivendo automático? Porque eu ainda não me dei conta até do meu propósito. Muitas vezes esse assunto dentro da família, ele até não é comentado, não é conversado. Porque muitas vezes, mas por que eu não tenho um propósito? Mas o que é propósito? Muitas vezes a gente nem ouviu falar sobre propósito. Porque é um sentimento que tem que ser desenvolvido desde a fase da criança. Tem que ser enraizado na família. Isso eu acho que faz uma falta enorme dentro do diálogo familiar, né? Muitas vezes as pessoas não fazem esse diálogo. Vamos pensar assim, você é um pai, né? E você não tem propósito. Ou você dificilmente ouviu falar sobre, ou até ouviu, mas eu não quero parar para pensar, porque eu acho que a minha vida ela não é boa o suficiente, então eu não tenho propósito. Vou realmente generalizar aqui. Essa pessoa ela tem uma grande dificuldade de conversar sobre isso com seus filhos. Com certeza. Porque como é que eu vou... E aí eu paro no papel pai e vou dizer para minha filha que, filha, o pai viveu uma vida toda sem o propósito. Primeiro, eu vou ter vergonha de fazer isso. E outra que eu não vou saber nem saber nem explicar o que é. Que é alimentar na criança um propósito. Porque muitas vezes o propósito dela não vai ser aquilo que eu acho que é, que o pai acha que é, né? Na grande maioria das vezes. Tem que incentivar. Sem falar que isso aí também muda muito em relação à época que tu está vivendo. É verdade. Exatamente. Então nós tivemos lá, se considerar a época do meu pai, né? E quando eu ingressei no mercado de trabalho, depois podemos dividir isso aí de 10 em 10 anos.
a gente viveu situações bem diferentes. Então eu tive, por função da minha idade, eu tive a oportunidade de viver esses períodos, 4 décadas, né? Essas gerações onde elas foram, eu falo sempre, né, por minha origem, do ambiente industrial, do mercado industrial. Então lá, quando eu ingressei no mercado de trabalho, aos meus 16 anos, em 79, me recordo direitinho como era facilmente entendível os propósitos da época. E porque se deixava claro aquilo, como o Alexandre falou até também, por conta da não correria. As coisas eram sistematizadas, as coisas eram pausadas, as coisas aconteciam no seu tempo. Depois nós vivemos um outro momento que inicia, né, os outros 10 anos, lá em 80 para frente, em 90 mais especificamente, onde o mercado viveu a reengenharia, viveu outros propósitos no âmbito de negócio na sua amplitude geral, né, que entrou então a engenharia. A reengenharia seria o quê? Refazer os métodos e processos de trabalho daquela oportunidade a uma outra modelagem. E essa outra modelagem, me lembro assim claramente, que depois intensificou a partir do ano 2000, que seria a redução do quadro, multifuncionalidade. Isso levou exatamente ao que o Alexandre disse, uma corrida das pessoas pelo resultado. Então se cobrava muito das pessoas, o mesmo resultado que se tinha antigamente com um número X de pessoas tinha que ocorrer no mesmo tempo com um número X sobre 2, por exemplo. Reduzido. E aí, meio que nesse período, me recordo assim que, exatamente como o Alexandre falou, complementando o que ele disse, ficou meio que perdido, as pessoas sem propósito, simplesmente com metas, objetivos, coisas traçadas a função própria de cada um, né? E depois, logo em seguida, nós viemos 2010, onde agravou mais isso ainda, onde as pessoas sequer poderiam pensar no propósito, já que não pensavam nem no tempo. Se nós for parar para pensar um pouquinho, nós podemos ver que as pessoas falam com bastante frequência: não vi o tempo passar, não vi o dia passar, verdade. Parece que o ano não tem mais 12 meses, assim por diante. E aí vem a frustração, né? Exato. O tempo passou. E aí a bacana, né, o tema que foi trazido para hoje, né, que é o propósito, as pessoas poderem ter de novo um momento para refletir sobre isso e trazer de novo, né, sair dessa zona de turbulência total para um momento de retração, de repensar, reprojetar em cima de um propósito, a sua própria vida. Né? E vamos pegar, nós já estamos com praticamente aí 20 minutos, vamos dizer 15, 20 minutos de podcast. A pessoa que já assistiu até o presente momento, ela tem um propósito. Isso eu posso... Certamente, porque, ou seja, ela já ficou um período muito maior que o percentual demonstra de engajamento nos vídeos, de âmbito geral. E isso mostra. Agora, e se eu não tenho propósito, o que eu faço, Vinícius? É exatamente esse ponto. É a hora de pegar papel e caneta, assistir todo o podcast e no final realmente fazer essa pergunta, né? O que eu tenho de propósito de vida? Né? E se eu não tenho propósito, Vinícius? Então esse é teu propósito. Ter o propósito. Buscar um. Isso acontece muitas pessoas. Vini, eu chego para fazer um processo de coach contigo, quando vem para o processo de coach, mas eu não tenho objetivo. Eu disse, você tem, você acabou de me dizer ele, é ter objetivo. Por mais que eu não tenha, mas eu acabo de ter um. Sim, então, se eu não tenho propósito, você acaba de ter um agora. Tenha o propósito de achar o seu propósito de vida. E eu também acho muito interessante, né, Vinícius, falando agora, ouvindo você falar, as pessoas que estão nos assistindo agora, nos ouvindo, nos assistindo, nós já somos o propósito. Esse é o mais importante. Nós já somos o propósito, porque nós existimos para colocar em prática tudo aquilo que nós precisamos fazer aqui, de melhor, né? Então, primeiro, o que eu penso, né, é encontrar isso dentro de nós. O momento, como tu disse, é agora. Vamos parar para refletir. Olha, se a gente pensar em tudo que está acontecendo,
no mundo, o mundo já está dizendo, pense nos seus propósitos, da sua existência. Verdade. Né? Só o fato de nós existirmos aqui é um grande propósito que me conecta contigo, e assim nós estamos aqui conectados. Já foi programado, sim, uma força maior, uma energia maior, que nos levou a um propósito de estarmos aqui, né? Todos nós. E às vezes nem é uma coisa pensada, né? A gente pode falar nisso com muita propriedade também, porque não foi nada planejado. Por quê? Porque existe, eu vejo dentro da alma do ser humano, que todos nós temos, sim, viemos com um propósito de existir aqui, mas com uma dificuldade muito grande de ter essa aceitação, né? Porque nós vamos enfrentar muitas coisas, e o que é difícil é ter que enfrentar, sair da minha zona de conforto para eu chegar nesse propósito, por exemplo, adquirir a minha casa própria, né? Ter um trabalho, né, que mensalmente eu tenha uma renda em que eu me sinta feliz, concluir, né, a minha faculdade, seja o que for, enfim. Então, nós precisamos enfrentar os nossos medos, né, os nossos desafios, para que a gente consiga realizar. Eu penso que o propósito é todos os dias é o meu propósito, né, de dar o melhor e fazer com que, dentro do contexto da minha vida, eu consiga ser essa pessoa que eu quero ser, como amiga, como mãe, como profissional, né? Enfim. E isso já me leva a entender que eu estou no caminho que eu aprecio todos os dias, né? E consigo perceber a minha existência. Então, acho que acima de qualquer coisa nós temos que pensar que o propósito nós já somos, né? E que a existência é a caminhada para realizar tudo aquilo que a gente disse que iria fazer. E não quer dizer também que um primeiro propósito ele tem que ser eterno. Porque o propósito ele vai mudando de acordo com a nossa maturidade. Vai sendo desenhado, muitas coisas são desenhadas. O que era propósito na infância, deixa de ser na fase adulta, depois. E assim, então se permitir a essa mudança, porque muitas vezes eu coloco como regra, não, mas eu tenho que seguir tais caminhos, mas o coração está dizendo que não é. Depois eu tenho que fazer uma faculdade, mas o meu coração diz que eu não tenho que fazer faculdade, eu tenho que botar uma mochilinha nas costas e sair pelo mundo. É até interessante, pegando o que o Vinícius falou recentemente, ou até mais no início da nossa fala aqui, que então eu tinha dito do propósito macro, né? Mas a maioria das pessoas, até mesmo no automático, faz isso. Então todo mundo estabelece seus propósitos. A questão é que em não fixar ele e mudar muito frequentemente, até por não saber que estabeleceu um propósito definitivo, ele desvia o foco. Então eu sempre trago de novo para a minha realidade. Eu consigo navegar com vocês nesse tema, mas sempre trazendo de novo para a minha realidade. E porque, como até a Lu falou também, a minha realidade é a indústria, o trabalho, a empresa, enfim, em si, né? Mas isso não existe sozinha. Fato. E aí é bastante bacana quando a gente começa a falar sobre isso, porque tu começa a ampliar. É como se tu começasse a abrir o teu sentimento para tudo que está na tua volta. Porque eu recordo direitinho do quão é importante que neste teu propósito esteja envolvido outras questões, né? Que seja família, a sociedade, os amigos, a religião, porque a gente precisa ter base para tudo isso, porque é interessante como a tendência natural das coisas é desviar a gente do foco. Com certeza. Então, esse trabalho aqui, que a gente está fazendo aqui, eu acho bastante interessante, porque me dá a oportunidade e vou me lembrando, assim, vai passando um filme na minha cabeça, porque a pergunta que fica sempre, né? E é isso, pelo fato de eu ter vivido mais do que algumas pessoas, eles sempre dizem: mas por que eu vou fazer tal coisa se eu sei que vai dar errado? Aí eu digo, não é simples a resposta, mas eu posso me atrever a dizer que o errado acontece ao natural. Verdade. O certo é que tu precisa trabalhar em cima dele. Verdade. E como é que tu vai fazer para o certo acontecer? Tu precisa começar estabelecendo os objetivos, tuas metas, que são teus próprios propósitos. E aí, trazendo de novo o ponto, né, Vinícius, que tu falou,
eu falei do macro, mas em qualquer planejamento tu tem o detalhamento dele depois, que daí isso só seria bem feito e bastante aproveitado por profissionais da área, né? Porque às vezes as pessoas escolhem, né, um MEI, por exemplo, que é uma oportunidade que se tem hoje de tu criar uma empresa, ser um MEI e ter 1 ou 2 funcionários. Por ali, se tu tiver uma base, um apoio estruturado de como tu estabelece o teu propósito para todas essas áreas, e isso ficar claro para a pessoa que está empreendendo, ele aumenta em muito a chance de continuidade e de sucesso, de alcançar o propósito. E o mais interessante também é que depois que ele alcançou um determinado propósito, imediatamente ele já tem que estabelecer outro. Porque isso não tem fim, né? Não tem a linha de chegada. Não tem a linha de chegada. E é bacana isso aí, que ele não pode, não deve estabelecer muito longo, muito distante, porque a caminhada até lá pode fazer ele desistir do propósito dele. Então tem que estabelecer alguma coisa que seja tangível, que a pessoa possa alcançar, né? Exatamente. E aí tem que ser dentro do tempo dele. Eu me arrisco a dizer que o MEI da humanidade para nós hoje, não digo da humanidade, mas da sociedade hoje, pode ser o ILA. Porque o ILA ele vai te dar esse apoio para que tu possa desenvolver o teu equilíbrio emocional, teu equilíbrio mental, teu equilíbrio espiritual. Porque dentro da parte do Reiki que eu atuo, o autoconhecimento ele é muito importante para conhecer o meu corpo físico e o meu corpo energético. Porque quando eu conheço e eu sei que meu corpo ele emana energia, e aí eu tenho consciência que eu devo equilibrar os meus pensamentos, porque os semelhantes se atraem. Então, quando eu digo por que eu vou fazer se eu sei que não vai dar certo? Eu já estou emanando que aquilo ali não vai dar certo. Então, onde eu exercitar, o feito é melhor que o perfeito, e eu exercitar e ter a humildade de aprender com meus erros e equilibrar o meu campo energético, saber trabalhar com o meu campo energético, né? Ou dentro do curso do Reiki que nós ensinamos, saber equilibrar os meus chakras, aí uma janela se abre. Ou dentro da PNL, ou dentro da apometria, que é onde há um conhecimento mais profundo ainda dentro da alma, né? E isso agora eu vou realmente conseguir, foi importante, eu vou conseguir conectar os 3 tópicos que vocês colocaram. Pegando primeiramente o que o Jô fala do detalhamento, né? O detalhamento do propósito para a nossa vida ele é extremamente importante. Aí eu já pego o gancho que a Luciane falou, quando eu acordo. Imagina se você passa o dia todo, quando vai dormir, meu dia não conectou com nada na minha vida. Com nada. Simplesmente eu vivi o dia porque eu vivi. Porque não fez sentido. Teoricamente, vamos dizer assim. Ou seja, eu fiz um monte de coisa que não está conectada a nenhum dentro do meu detalhamento. Porque eu não tenho detalhamento. E segundo, conectando o corpo energético, a energia do teu corpo. Aí tu acaba o teu dia extremamente exausto. Exatamente. E dentro do seu propósito, tem que ter a pausa. E aí é onde isso eu aprendo muito com a Luciane, por mais que tu esteja descansando, tu está dentro do teu propósito, ou seja, descanse com propósito. De propósito mesmo. Eu estou aqui e hoje é domingo, eu não vou fazer nada, e aí você pode ficar com vários diálogos internos dizendo assim, mas o teu dia não está sendo produtivo. Não está. O meu propósito de domingo, né, é fazer isso, é descansar. Eu estou descansando de propósito. E aí conecta todos os tópicos que vocês trouxeram, né? Com certeza, né? Eu acho que o propósito, como eu já falei, ele já existe dentro de nós, né? E nós precisamos, sim, como o Jô falou, de toda uma construção, porque a nossa mente é muito sabotadora, né? Ela nos engana, ela nos leva para outros caminhos, os nossos medos são latentes, quando nós temos que enfrentar o mundo também muito cedo, enfim, os jovens hoje... Eu costumo dizê-lo, me permite, eu costumo chamar sabotador, como tu falou, eu chamo de boicote. Isso, boicote. A nossa mente fica nos boicotando o tempo todo. Então é preciso sim, né, vindo dali, do Alexandre, trabalhar com essa energia, né? E nos perceber que nós podemos fazer tudo sim, dentro do tempo que nos é dado. Podemos fazer tudo, mas se não houver a apreciação daquilo que nós estamos buscando, que valor terá quando nós chegarmos até lá? Qual foi o sacrifício que as pessoas muitas vezes fazem os seus sacrifícios, né? Elas
tem que entender que aquele sacrifício, eu mesmo tenho que dar valor a ele, né? E realizando meu propósito a cada dia, construindo ele de uma forma amorosa, né? E harmoniosa com todos os outros personagens, né? Na família, na sociedade, no trabalho e comigo mesmo. Principalmente, né? Com a minha vida. Porque acima de qualquer coisa também eu vejo que o meu propósito maior, né, é ter uma boa vida. Viver bem. Mentalmente bem, espiritualmente bem e fisicamente bem. Mas para tudo isso acontecer, eu preciso estar conectada com a minha existência e organizar, aí vem a parte que aprendi contigo também, né? Me organizar para que eu tenha tempo, consiga produzir com o tempo que eu tenho e também saborear tudo que é construído durante o meu dia e na minha vida. Então, muitas vezes eu dizia para o Vinícius, eu não vou ter tempo, acho que eu não vou conseguir. Verdade. Mas a gente se organiza. Mas será que eu consigo? Porque é tanta coisa que eu quero fazer, eu tenho tantos propósitos, né, na minha caminhada ainda por fazer. Então, acho que nós podemos, sim, nos organizar, né, estabelecer, né, um caminho e seguir ele energeticamente, consciente e, acima de tudo, com amor. E aí, complementando e encaminhando já para os 5 minutos finais, que passou muito rápido. Nossa, não deu para falar tudo. Tem muito assunto para nós falarmos, mas você fala um ponto que é importante aqui. E aí nós vamos para o nosso desafio, que a gente nem falou para o Jô, é surpresa. Aqui não tem combinado, né? Você fala de boa vida ou vida boa, né? A boa vida para você não obrigatoriamente tem que ser a mesma para mim. Claro. E isso é importante, porque muitas vezes eu construo o meu propósito e aí vem a grama verde do vizinho, eu construo o meu propósito com base no outro. Não, o sucesso do outro é do outro, não quer dizer que seja o meu. E isso é importante quando a gente está construindo o nosso propósito, é saber que o meu propósito é o meu sucesso, indiferente do que seja. Né? E aí eu, encaminhando para os 5 minutos finais, eu abro aquele velho desafio de o que você faz para ter propósito, Luciane? Aquela velha dica para quem está nos assistindo, o que você faz para ter propósito? Eu sou uma sonhadora, já falei, né? Então, meu propósito, todo dia, ele é decorado com sonhos, né? Objetivos e foco, né? E o foco não é só mental, o foco vem do meu coração, da minha alma. Então, para todos, né, que têm o seu propósito, ou aqueles que ainda não têm, é respirar, ouvir o seu coração e, principalmente, se conectar com a sua existência. Você tem um sentido aqui. Então, quem tem que trabalhar esse sentido da sua existência aqui é você mesmo. Por isso, você precisa dar um propósito para você mesmo. Excelente, muito bom. Alexandre. Pegando um gancho da Lu, apreciação, né? Apreciar o meu dia a dia. Apreciar a minha vida que eu tenho. Porque se eu não conseguir apreciar aquilo que eu tenho, que eu sou hoje, eu não vou conseguir atingir os meus propósitos. Então, quando eu conseguir apreciar, eu consigo enxergar melhor aonde eu quero chegar. Sem ter que comemorar só o que está lá na frente. Mas eu consigo apreciar cada passo, porque comemorar cada passo, porque eu estou apreciando a cada minuto. A cada minuto, excelente. Apreciar o momento. Jô, e você? O que você faz para ter propósito? É muito bacana isso aí. A gente faz uma reflexão muito ampla, né? Com certeza. Se eu tivesse que responder exatamente o que tu pediu, eu precisaria de mais meia hora. Vamos mais. Segue o baile. Então, o que eu poderia dizer assim é que para tu ter um propósito, a gente tem, eu penso, né? Posso não ser a melhor orientação, mas para mim é o que eu tenho feito. Eu me pergunto, qual é o meu propósito primeiro, né? Boa. Então, faz a pergunta para si mesmo. Se tu não tiver resposta, então pesquisa, olha a coisa, observa. É por isso que eu volto de novo a dizer, acho muito bacana a oportunidade que vocês estão dando para as pessoas poderem, né, refletir sobre, porque tudo começa a partir disso. Da reflexão. A reflexão. E começa tudo com a pergunta.
Qual é o meu significado aqui? E aí, se tu não tem nenhuma início, veja alguma coisa que tu gosta e pergunta qual é o meu propósito dentro desse projeto. Boa. Então, ou é pai, o pai é ser um projeto, o projeto é ser pai. Qual é o meu propósito enquanto pai? Boa. E aí, se tu tem empresa, qual é o meu propósito enquanto empresa? Isso é amplo, mas te faz pensar. Essa pergunta faz a reflexão. Faz a própria. Muito bom. E a partir daí tu começa a coisa a andar. É como saísse da inércia. Sim, é o primeiro passo. É o primeiro passo, é o que eu faço, costumo fazer. Legal. Assim, né? E eu realmente, para ter propósito, eu uso muito uma metáfora, que é a metáfora do quebra-cabeça. Né? Eu já tenho a foto do meu propósito e nessa foto estão todos os meus papéis. Sim. Né? Meus papéis, eu, Vinícius pai, eu, Vinícius filho, eu, Vinícius trabalhando a espiritualidade, que ela é a base do meu propósito, eu, Vinícius empresário, e todo dia uma ação minha eu pego como se estivesse na caixinha do quebra-cabeça, eu pego aquela peça. E esse dia ele tem que conectar dentro dessa caixinha. Maravilhoso. Porque eu tenho a foto. E eu tenho essa pecinha, ela tem que conectar nessa foto. Aí me trouxe um insight interessante aqui dentro dessa linha tua, que quando tu descobriu o teu propósito, tu sente uma chuva de prazer assim que tu não entende. Por que eu tô tão entusiasmado com esse negócio? É que tu achou o teu propósito. Você tem que olhar a foto e arrepiar. Arrepiar, né? Tem que sentir. Isso aí é fatal. Arrepiou já era. A foto fez sentido. Boa. Fez sentido. Muito excelente. Gente, encaminhando então, mas antes de nós fazermos os agradecimentos, no começo do nosso bate-papo aqui nos bastidores, o Jô estava falando de um projeto. Fala um pouquinho para nós, Jô, do nosso projeto. O que você tem aí? Então, tentar resumir assim rapidinho. Quanto tempo eu tenho? O tempo que você precisa, exatamente. Tá bom. Então, eu estou bastante... Isso é digamos, um projeto bastante bacana, que eu busco um propósito dentro desse projeto, bastante bacana também, que me emociona muito, e que é fundamentalmente devolver um pouco de tudo que Deus me deu. Legal. Eu digo um pouco porque não tem como medir. Sim. Eu sou muito grato pela vida que tive, pelas coisas que eu conquistei, e dentro dessas coisas que eu digo que conquistei, eu falo coisas, mas não seria bem coisa, porque seria coisas do ser. Não são físicas. Não são materiais. Não são materiais, exatamente. Então, essas coisas que eu consegui, e é o que muito o Alexandre, desde a primeira vez que a gente se conheceu, a gente fala muito, né, Alexandre? Nesse tema propósito. Então, agora o que estou aposentado, ainda sigo trabalhando, pretendo voltar para minha, digamos, período de reinício de novo, de uma nova fase, né? Que seria propor para pessoas carentes, né, da região inicialmente, região carbonífera, cursos básicos da área tecnológica e ainda de outras áreas que for possível também trabalhar de forma gratuita. Nossa, com o objetivo único, né, de preparar essas pessoas para o mercado de trabalho. Hoje a gente sabe que existe aí um projeto do governo, né, das empresas hoje, das empresas hoje MEIs, né, que são os microempreendedores individuais, que podem, a partir desse curso básico, né, estar não preparado profissionalmente. Isso ainda não é, por isso o curso básico, mas dá a ele uma oportunidade de experimentar o conhecimento com diversos cursos. Por isso, não está limitado para as pessoas fazer um curso ou 2 ou 3, é quantos ele quiser, até achar o curso que ele se identifique. Porque hoje o que acontece mais, né, no mercado de trabalho para os jovens e até mesmo para as pessoas que já existia uma profissão para eles que hoje não existe mais, e eles não têm como ir para o mercado de trabalho de novo e vão por necessidade. E aí começa de novo aquele ciclo não vão negativo, preparados, não vão verdade. preparados. Então esse curso básico vai proporcionar para essas pessoas inicialmente carentes para se reintegrar no mercado de trabalho de novo. Esse curso básico vai dar a ele o conhecimento necessário para ele pelo menos poder pedir emprego.
Porque o que acontece hoje por que eles não conseguem emprego com facilidade? Porque eles não sabem pedir emprego. E então, às vezes não sabe nem qual é ali pode se descobrir até o seu próprio propósito profissional, né? Exatamente. Não sabem o que eles querem. Eles então nesse momento, meu propósito é também disponibilizar um momento para as outras pessoas descobrir seu propósito também. Excelente. É mais ou menos isso. E mesmo sem perguntar para esse time aqui, tenha o ILA como parceiro desse projeto. Com certeza estamos engajados a ajudar, porque é um projeto que é perceptível que brilha aos olhos. Obrigado. E se brilha aos olhos, com certeza toca na alma, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, Jô, conta conosco. Tá certo, conta conosco muito que realmente essa caminhada, o resultado eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Muito bom. Muito obrigado. Gente, só tenho a agradecer essa mesa de hoje, foi sensacional. Maravilhoso. Jô, muito obrigada com a tua presença. Nosso amigo de tantos anos. Esse projeto é lindo, já tem nome, Jô? O projeto, claro que ele tem, o nome é sugestivo também, né? Ele tem um nome que, ao falar tu identifica o propósito. O propósito dele. Ai, meu Deus, agora me fugiu, mas preparar, desculpa. Preparar. Então, o projeto Preparar tem a ver com o quê? Preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Ou para o retrabalho. Como eu falei, não é só jovens iniciantes, mas tem pessoas que já estão lá no 50, 60 anos e que não tem mais aquela profissão dele no mercado. Ele faz o quê? Então, ele vai ali e se habilita, pelo menos para poder voltar para um outro... para ativa de novo, e ainda é importante, depois vai ter o curso intermediário e o avançado. É claro que o intermediário e o avançado, então vai ter um custo, né, mas é um custo bastante acessível para dar continuidade no aprendizado oportunidade, inclusive, para as pessoas se redescobrirem, né? Exatamente. Pode se redescobrir. Gente, muito obrigado de coração. Maravilhoso. Obrigado também. Sem palavras, gratidão eterna por esse momento. Vai ficar eternizado esse momento nesse podcast para nós. Alexandre, falando um pouco das redes sociais. Lembrando, na verdade, avisando o pessoal que o ILA estamos voltando com as nossas atividades de cursos, né? Agora nós estamos entrando com o workshop de PNL. Estamos organizando também o curso de Reiki. O curso de Reiki ele vai ser feito na nossa sede com um número reduzido de pessoas, com todos os cuidados, com o álcool, o afastamento, né? Nosso Instagram é ILA_Charqueadas, né? Nosso Face é Instituto Luciano Almeida, né? Isso, e Telegram, Instituto Luciano Almeida. Excelente, muito bom, gente. Muito obrigado. E que tenhamos uma excelente jornada. Gratidão. Muito obrigado.